Uhum. Ah, porque tu tem outros produtos assim de. por- Porque o teu público-alvo, né, é o público para o qual tu vai vender, certo? Isso é o público-alvo, tá, gente? É o público para o qual você pretende vender, certo? Então, daí sim, é só o público para o qual tu vai vender. Eu entendo que, assim, ó, claro, por exemplo, assim, ó, a tua, as tuas publicações, por exemplo, elas têm um conteúdo muito mais rico do que é o teu produto, certo? É muito mais, é muito além, mas isso, na verdade, ele tem que servir como estratégia para você atrair clientes para vender o teu produto. Porque, no fundo, qualquer ação de uma empresa, ela tem como objetivo lá no final vender o produto, certo? É você obter ali um cliente, certo? Então, busque o teu público-alvo é aquele daquele teu produto, daquilo que tu está oferecendo como solução, certo? Uhum. Ah, tá. Uhum. Mas neste momento, tu tem algum outro produto ou não? Então faça neste momento, claro. Assim, ó, o que eu entendo, assim, claro, como estratégia de crescimento, por exemplo, você não vai ficar a vida inteira nesta empresa, por exemplo, com vendendo só um produto. Obviamente que não. Você vai ter muitos outros, certo? Com certeza você vai ter outros produtos. Então, é por isso assim também, o público-alvo, ele não é uma coisa que é estanque, né? Eu posso mudar, porque assim, ó, sei lá, eu estou lançando produtos novos. Sempre que eu lanço um produto, eu tenho que revisar. Revisar se o meu público-alvo continua o mesmo ou se eu estou pegando outros públicos também, certo? Tá certo, então? Ok. Oi. Uhum, uhum. Sim, sim. Estou sempre disponível aí. Final da aula. Beleza. Então, pessoal, quem é essa tal de buyer persona, né? O comportamento, né? A gente tem que o nosso público-alvo, né? A gente tem que estar sempre de olho, certo? Tanto quanto quando a gente tem produtos novos, ou lançamentos novos, como quando o mercado muda e o comportamento do consumidor muda, certo? Então, cada vez mais, né? E quanto mais rápido isso muda, né? Quanto mais rápido o mercado muda, mais a gente tem que ficar de olho, certo? Não é a mesma coisa você ofertar alguma coisa para jovens solteiros de 20 a 24 anos e adultos de 30 a 35 que tenham filhos, certo? Não é a mesma coisa. Não é, a tua ação ou a tua forma de abordar esses clientes, ela não é a mesma, certo? Mesmo que eu tenha mais do que um público-alvo, né? Muitas vezes, toda aquela sequência que a gente colocou lá de público-alvo, né? Mesmo que a gente não tenha, dizer assim, mas o meu cliente não tá, meu potencial cliente, ele não está dividido por gênero,
né? É qualquer gênero, beleza, são qualquer pessoa. Agora, assim, por exemplo, assim, sei lá, eu tenho uma loja de roupas femininas, então meu público-alvo são mulheres. Agora, não, eu vendo, é, é, ah, por exemplo, né, Júlia, o teu cercado verde, realmente não tem gênero ali, né? São pessoas em geral, não é nem homem nem mulher. Mas tem alguns produtos que o gênero faz diferença. Idade, né? Idade, a gente sempre tem que considerar, por exemplo, sei lá, se eu vendo carros, eu não posso vender, o meu público nunca é pessoa com menos de 18 anos, porque não dirige, não vai comprar carro, certo? E quando a gente oferta algum tipo de produto, por exemplo, eu vou vender, eu vendo imóveis, né? Casa, apartamento e tal. Casa, apartamento, se eu botar como público-alvo pessoas com 18 anos não estão interessadas em comprar imóveis. Então, não é um produto próprio para esta idade. Não é que assim, não vou vender um imóvel para uma pessoa de 18 anos. Posso vender, claro, mas não é o público-alvo, não é o foco, né, da minha empresa, certo? Essa que é a diferença da gente fazer um público-alvo mais restrito. E quando a gente restringe, não significa que a gente não vá vender ou não vá atender pessoas ou clientes fora dessas faixas que a gente definiu. Mas, sim, que os nossos esforços e os nossos produtos e tudo aquilo que a gente vai criar para aquele público, certo? Isso não significa que tu não possa atingir outros perifericamente. Pode, com certeza, né? Mas não é o seu foco, entendeu? Essa é a diferença, tá bem? Então, quem é. Professor, Oi. e quando o teu público é menor de 18, quem paga são os pais? Ou é quem paga? Boa pergunta, boa pergunta, né? O cliente é sempre quem paga, certo? É sempre quem paga. Mas, nesse caso, por exemplo, imagina que você venda brinquedos. Brinquedo, tá? Brinquedo quem é o público do brinquedo? É uma criança. Mas quem que paga? É o pai. O público das pets aí é o cachorro, o gato, é o pet. Mas quem que paga? Quem paga é o dono do pet. Então, assim, o teu cliente é sempre o pai. Você tem que ter aí o teu foco tem que ser nas duas coisas. Tanto naquele que vai consumir, por exemplo, uma criança, é importante que o foco seja, né, que você agrade a criança e que a criança faça o pai ou a mãe comprar o brinquedo. Ou o adolescente, né, é o dono do cachorro, certo? Mas com certeza, quando você tem que não é ele que paga, você sempre tem que pensar quem é que vai pagar e dirigir os seus esforços para aquela pessoa que vai pagar. Mas não só, né? Porque não adianta assim, o pai ou a mãe, por exemplo, que vão pagar, querer comprar alguma coisa que o adolescente, por exemplo, não quer. Não adianta, certo? Então tem que focar nos problemas do adolescente, mas pensar que quem paga é o pai. Deu para entender? Então, a Bayer persona é aquele personagem, né? Aquela representação fictícia, né? Do cliente ideal, né? Ela é baseada sempre em dados reais
sobre o comportamento a gente não inventa, sabe? A gente cria, claro, um personagem, mas esse personagem ele tem que ser baseado em dados reais, de pessoas reais ali do teu público, certo? De quem é o teu público, né? Não adianta eu criar aqui uma persona, né? Que é uma pessoa que, por exemplo, para um cliente, uma buyer persona para uma pet shop, e eu crio uma pessoa que não tem um cachorro, que não tem um gato, que não tem um pet, né? Não adianta eu criar. Essa persona tem que ter a ver com o público-alvo da empresa, certo? Então, exemplo de uma buyer persona para uma empresa de games, uma empresa que vende games. Games, eu posso ter vários públicos, não posso? Eu posso ter um público mais jovem, mais adolescente, e eu posso ter um público mais adulto também, certo? Então, eu posso. Oi? Oi? Ah, tá. Ah, então. Então, para uma empresa de games, por exemplo, esse cara aqui é a buyer persona para uma empresa de games. O Marcos, tem nome, tem 35 anos, né? Já não é tão jovem, né? É engenheiro civil, concursado de um órgão público e tem renda média de 10 mil reais. É casado e tem um filho. É uma pessoa caseira, prefere ficar em casa com os jogos do que indo para festas ou bares, certo? Ele se considera um jogador de fim de semana e só liga o computador para jogar, para aliviar a tensão da semana de trabalho e se divertir com o filho. A maior preocupação que tem com esse produto é que o filho de 7 anos não tenha contato com jogos muito violentos, certo? Então, se a tua buyer persona é essa, os teus games não podem ser violentos, certo? Agora, eu posso ter uma outra buyer persona para um outro tipo de games, certo? Que seja aquele jovem, né? Aquele adolescente, e que tipo de jogo que ele gosta. Para essa pessoa aqui, eu não posso oferecer jogos violentos, certo? Então, essa é uma das personas dessa empresa de games, certo? Mas para que serve uma buyer persona e por que a gente criaria uma, né? Elas não vêm para substituir o público-alvo, e sim para fazer um refinamento e para que a gente consiga usar esta ferramenta como um imaginário com quem a empresa quer interagir. É com quem que eu quero interagir. Então, por exemplo, essa empresa aqui, ela quer interagir aqui com o Marcos, certo? Então, quando ela vai se comunicar na internet, ela pensa no Marcos, certo? Então, para isso que serve a buyer persona, certo? Bom, outro exemplo, que eu acho que por exemplos a gente consegue chegar mais longe, né? Outro exemplo. Por exemplo, eu tenho um público-alvo aqui de uma campanha para vestibular, certo? O público-alvo é estudantes de ensino médio, entre 16 e 20 anos, moradores do estado do Rio Grande do Sul, então é no estado como um todo, certo? Não é só uma região. Poderia ser só uma região? Poderia, certo? Mas esse caso é para todo o estado, certo? Com renda familiar entre 5 e 15 mil. Por que eu estou definindo essa faixa aqui? Porque se eu estou oferecendo um vestibular numa universidade particular, por exemplo, a pessoa tem que conseguir pagar, certo? Então, é por isso que o meu público-alvo é essa pessoa que tem uma renda aqui nessa faixa, tá? Estão na fase de transição da escola para a universidade em busca de maior independência dos pais. O meu público é o
adolescente. Então, com essa definição ampla, né, o público de público-alvo, né, você abre brechas para a gente fazer algumas simplificações, para a empresa fazer simplificações na hora de se comunicar, certo? Mas se a gente cria um personagem mais complexo, com nome, com dores, com problemas para resolver, certo? Tem alguém querendo entrar aqui. Então, a gente cria uma buyer persona para traçar um perfil de uma pessoa. Então, quem seria esta pessoa para este público-alvo para uma campanha de vestibular? Aí a gente cria aqui a Ana Clara, que a Ana Clara tem 17 anos, é estudante do terceiro ano e é de classe A, né? Classe social A, certo? Características da Ana Clara. Ela é influenciada pela família, que possui boa condição financeira e sempre fez tudo para que a Ana tivesse a melhor educação possível e vai ser assim na faculdade também. Ela estudou sempre no mesmo colégio, né? Mas está insegura sobre o novo ambiente de estudo que a faculdade configura. Ela participa das redes sociais, tem um blog literário, musical, o namorado estuda na mesma sala, quer estudar na universidade, né? Apesar de ter escolhido outro curso. Ela está muito indecisa sobre o curso, como é normal, né, para a idade. Ela quer estudar jornalismo, porém os pais dizem que a administração seria a melhor opção, certo? Mas ela está tendo dificuldade em provar para os pais que o mercado para profissional de jornalismo é também promissor. Ela é uma pessoa introvertida, está ansiosa para saber como é o ambiente da universidade, se é acolhedor, se os alunos são metidos. Então, ela tem algumas dores, alguns problemas, ela tem dificuldades, tem inseguranças para resolver. Ela tem conversado muito com os amigos e com os professores sobre o futuro na faculdade, mas tem achado as opiniões muito genéricas e superficiais, certo? Então, o que é essa campanha de vestibular? Se eu for pensar nesta pessoa aqui, que tipo de campanha eu vou fazer? Uma campanha mais esclarecedora sobre os diversos cursos, né? Sobre o que mais? Sobre o que são as universidades, como é que é o ambiente, como é que você vive longe dos pais, né? É oferecer para essas pessoas alguma coisa com as quais elas se identifiquem, certo? Então, criar essa persona significa eu pensar na Ana Clara quando eu vou criar uma comunicação aqui para minha empresa, certo? Essa é a função da gente ter a buyer persona, certo? Então, a importância mesmo de ter a buyer persona é realmente aprofundar o conhecimento sobre o seu público-alvo. Quem são eles, certo? E também entender qual é o valor do seu produto para o público. Quando a gente cria isso, se você tem dificuldade de encontrar os problemas que essa pessoa tem, pensa nos problemas que a sua empresa quer resolver. Quais são os problemas que a sua empresa quer resolver para as pessoas? Sei lá,
a minha empresa quer resolver o problema de uma manutenção de computadores domiciliar, certo? Eu não quero, eu quero que as pessoas tenham a facilidade de receber na sua casa a manutenção do seu computador sem ter que pegar o meu computador e levar numa empresa para. Então, eu quero resolver este problema. Não quero que a pessoa tenha que levar o seu computador para conserto. Não, chama que eu resolvo o problema em casa, certo? Então, esse é o problema que eu quero resolver. É ter essa facilidade de fazer esse serviço em casa. Ou vamos a um outro caso. Eu quero resolver o problema da pessoa que tem um pet, vai viajar e não tem com quem deixar, certo? Então, o que que eu ofereço? Eu ofereço um hotel, né? Onde ela, um hotel com hospedagem, onde ela possa deixar o seu pet com todo o conforto, com todo o atendimento, né? Todos os cuidados que seriam dados pela própria pessoa. Beleza, estou resolvendo um problema também. Esse é o valor que eu entrego. O problema da pessoa é: eu vou viajar e aí, o que que eu faço, né? Com o meu pet. Ou ainda, eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para, sei lá, para ir atrás dos ingredientes. Então, um aplicativo onde eu tenha a receita, os ingredientes, e eu possa pedir esses ingredientes nos parceiros ali do aplicativo, ótimo, porque daí eu consigo fazer a minha receita sem ter que ir procurar aí os ingredientes aí no mercado, certo? Ou eu tenho um, um, um açude ou uma pesqueira, eu quero manter a água limpa, porque ela suja com frequência, faz aquela nata em si, manter a água sempre limpa, porque eu tenho uma criação, eu tenho peixes dentro Aí eu vou usar, eu preciso de alguma coisa que solucione este problema para mim. Mas eu não quero usar nenhum produto químico, eu quero uma solução natural. Beleza? Né? Tem alguém que resolva este problema? Tem. Ou eu estou querendo uma alimentação mais natural, estou querendo ter uma alimentação natural, né? E eu quero que essa criança não consuma nenhum alimento produzido com agrotóxicos, então, produtos orgânicos. Tem alguém para resolver este problema desta pessoa? Tem uma empresa que resolva este problema? Entendeu? Essas são as pessoas, né? Ou eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa que tem uma. Eu preciso erguer cargas acima de, sei lá, de 30 quilos, que não podem ser erguidas por uma pessoa. Então, eu preciso de um equipamento, né? Então, eu preciso que alguém me forneça esses. Eu não tenho como fazer uma pessoa erguer, porque o meu produto ali pesa mais do que 23 quilos, que é o limite que uma pessoa pode erguer sozinha. Então, outra, eu não tenho também uma área, eu tenho só uma revenda, por exemplo, né? E eu preciso movimentar produtos pesados. Mas eu não tenho uma equipe de manutenção. Então, eu busco alguém que me forneça equipamento para movimentação e manutenção, certo? Quem mais? Quem mais que está na lista aqui
das nossas empresas aqui, né? Beleza. Eu preciso, né, no meu trabalho, me comunicar, né? Me comunicar bem, certo? E preciso me informar mais sobre esse assunto, como se comunicar bem. Então, eu preciso me desenvolver nessa área aqui de comunicação, certo? Ou eu sou um grande jogador, né, de games e não tenho um supercomputador para jogar. Então, eu preciso usar um ambiente externo para ir jogar. Tem alguém que resolva? Ou então, eu gosto muito de fotos, mas não tenho uma máquina profissional, tenho um pet, né? Adoro fotos do meu pet, mas não tenho uma máquina profissional. Gostaria muito, sei lá, de fazer um ensaio pet com o meu cachorrinho ou o meu gatinho. Legal, né? Ou eu estou buscando terapias alternativas, certo? Terapias alternativas, tipo de essas com florais, com música, né? Terapias alternativas. Tem alguém que resolva esse problema? Ou eu sou um caminhoneiro e gostaria de sempre buscar a melhor, né? A melhor mecânica para deixar o meu caminhão em dia, né? Só que eu não sei, tem muitas mecânicas e eu não sei. Tem alguém que possa resolver esse problema? Passamos, eu acho, a maioria das empresas aí que vocês têm. Entende? Então, todos vocês, né, criaram um projeto para resolver um problema, certo? E descrever a sua buyer persona são pessoas que têm o problema que vocês querem resolver, certo? Essa é a sua buyer persona. E ela serve também para você definir os canais de comunicação com o seu público, né? Os canais de comunicação, eles têm muito a ver com quem é o seu público, quem é essa pessoa. Por exemplo, assim, não adianta você definir como canal uma rede social se o seu público não tem esse hábito. Se ele não está nas redes sociais, não adianta a gente definir isso como canal de comunicação, certo? Definir qual é que é a melhor linguagem, qual é que é o melhor tom, certo? Para a gente colocar o conteúdo. É muito diferente você se comunicar com adultos, com pessoas, por exemplo, que já têm o seu emprego, a sua família, ou aquele público que é mais jovem, ou aquele público até que é idoso. Ou sei lá, às vezes assim, até a gente se comunica com públicos que têm, sei lá, restrições alimentares, se a gente for pensar no ramo da alimentação, ou tem restrições religiosas, certo? Então, é bem importante que a gente defina o público para que a gente saiba como se comunicar com ele. Beleza? Professor, Oi. como assim restrições religiosas? O que significa isso? Restrição religiosa. Por exemplo, quem é judeu não come carne de porco, certo? Hindus, né, ou indianos, não comem carne de gado, carne de vaca, por exemplo, não comem, porque a vaca é um animal sagrado para eles. Então, tem várias religiões que têm restrições religiosas,
restrições ligadas à religião, que não comem determinados tipos de alimento por questões religiosas. Existe. É estranho, mas existe. Existe. Nenhum judeu come carne de porco, de jeito nenhum. Assim como os indianos não comem vacas. Vacas são animais sagrados para os indianos, né? Então, eles não comem. E é uma restrição. Você não vai oferecer um churrasco para um hindu. Ele não vai comer, né? Nenhuma carne que venha de vaca, né? Para eles é muito, muito, muito sagrado. É um deus a vaca para eles, né? Então, eles não vão comer. Por outro lado, por exemplo, assim, se você for no Vietnã, é comum eles servirem carne de cachorro, por exemplo. Para nós é inaceitável você comer carne de cachorro. É inaceitável. O cachorro é um bichinho fofinho, né? Que eu tenho como animal de estimação. Mas eles não têm como animal de estimação. Para eles é uma comida. É como para nós o gado é uma comida, né? A vaca, e para o hindu ela é um deus. Então, existem sim essas restrições religiosas. Bom, então, nós temos dois tipos de buyer persona. Quando a gente tem uma empresa business to business, quer dizer, quando o seu cliente é uma empresa. E nós temos ali, por exemplo, a Fix Pallet, né, do Pedro, né? Do Pedro, que o cliente dele é uma empresa, não é uma pessoa, não é um consumidor direto, é uma empresa, certo? Ou tem o B2C, que é o Business to Client, ou to Customer, que quando seu cliente é uma pessoa física, certo? A gente precisa... então, mas e quando o meu cliente é uma empresa, como é que fica a buyer persona? Daí a persona é uma empresa? Não, não é uma empresa, continua sendo uma pessoa. E quem é essa pessoa, então? É a pessoa que representa essa empresa, é a pessoa que tem o poder de decisão da compra. Então, pode ser, sei lá, o proprietário da empresa, pode ser, sei lá, o gerente, se é ele que decide, né? Ou que seja o diretor, né? Ou que seja sei lá, o gerente de compras, certo? É a pessoa que decide a compra, mas ainda assim é uma pessoa. Não, a persona é a pessoa mesmo, né? Então, eu não posso ter uma empresa como buyer persona. É uma pessoa mesmo, certo? Bom, vamos a exemplos de novo, né? De comparação de público-alvo e buyer persona B2C, quer dizer, empresa direto para o consumidor, certo? Vamos ver quem é que está esperando para entrar ali. E a persona, quem é a persona, tá? Aqui o público-alvo são homens e mulheres de 25 a 40 anos, classe média, que possuem animais de estimação, certo? Esse é o público-alvo. Quem é a persona? Aí você diz, mas tu vai botar 25 anos, mas tem pessoas com bem menos idade e que têm animal de estimação também, mas elas pagam? Por exemplo, você tem 15 anos, você tem um cachorrinho, mas quem que paga a pet? É você ou é seu pai? Né? Então, tem que pensar sempre na pessoa que paga também, né? Então, a persona é o Pedro Paulo, ele tem 30 anos, é solteiro, é formado em marketing e trabalha no departamento de marketing de uma empresa no ramo de alimentação. Ele é apaixonado por animais, mora sozinho e tem 2 cães. Devido ao seu trabalho, Pedro Paulo precisa viajar com frequência e sua maior preocupação quando viaja é aos seus cães, pelos quais ele nutre seu maior amor.
quando está fora de casa, se preocupa com o bem-estar dos seus cães e não abre mão dos melhores serviços de cuidados para que eles estejam confortáveis e felizes. Então, olha só, aqui eu tenho um público-alvo mais genérico e aí eu tenho uma pessoa real, né? Uma pessoa com um problema real, né? Que é uma pessoa que viaja, não tem com quem deixar os seus cachorros, né? Então, quando eu me dirijo para esta pessoa aqui, né? Se eu tenho um hotel para cachorros, né? Eu vou oferecer, eu vou me lembrar desse cara aqui na hora de fazer a minha campanha. Beleza? Quando a gente fala em empresas, em tipo de negócio B2B, que é quando os clientes são empresas, né? A descrição da persona também é uma pessoa, né? Vamos ao exemplo. Por exemplo, um produto é um software de e-commerce, certo? É uma plataforma de e-commerce que a empresa oferece. Público-alvo. Quem é o público-alvo dessa empresa que oferece software de e-commerce? São empresas de pequeno e médio porte. Então, já fica definido aqui que esse software que essa empresa oferece não é para grandes empresas, é para pequenas e médias empresas que desejem inovar através da geração de clientes e vendas pela internet. Certo? Mas quem que é a buyer persona deles, né? É o Diego, de 30 anos, é workaholic, né? Gosta muito de trabalhar, é casado e ele é o gestor de marketing de uma empresa média da área de marketing digital, né? Então, ele tem um perfil analítico, é focado em números, gosta de novidades, quer sempre qualificar o seu time, não tem muito tempo, a agenda é sempre apertada, ele quer aumentar os resultados com marketing, gerar mais clientes, aumentar as vendas, inovar, né, nas estratégias da sua equipe e ser uma autoridade, né, em vendas no mercado, né? Os principais obstáculos são a falta de orçamento para investir, o excesso de tarefas, dificuldade de gestão do tempo e pouca mão de obra, certo? Esse aqui é o cara. Poderia ser diferente? Poderia. Oi? Bloqueei meu microfone. Agora sim. Eita. Mas ele bloqueou sozinho, porque eu não toquei no microfone, que estranho, né? Ah, talvez eu tenha tocado aqui. Pode ser. Ah, meu Deus. Hoje o mar não tá para peixe, né? E como que a gente constrói, né, a nossa buyer persona, né? Quem é o seu potencial cliente? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Quem são eles? As características físicas e psicológicas do responsável pela compra. Então, se eu vendo para uma empresa, quem que é o responsável pela compra? Se eu vendo, por exemplo, para pequenas empresas, o responsável, sei lá, pode ser o proprietário da empresa, ou não, é um comprador aí qualquer que é o responsável pela compra. Que tipo de assunto esta pessoa, né, tem interesse dentro da empresa, né, onde ela está trabalhando? Se for o proprietário, que tipo de interesses ele tem, né? Quais são as atividades mais comuns, né, que essa pessoa realiza? Qual é o nível de instrução? Para a gente saber, né, gente, o nível de instrução não significa você limitar o seu público a um determinado nível de instrução, e sim saber como se comunicar.
Porque se você fala, por exemplo, com uma pessoa que já tem curso superior, é um tipo de linguagem. Se você fala com um público que, sei lá, tem ensino fundamental, né? O seu tipo de linguagem na comunicação é outro. Não significa que o público seja melhor ou pior que o outro. Nenhuma, não é essa a comparação. E sim o tipo de linguagem, o tipo de comunicação que eu tenho que fazer. Então, às vezes, você definir qual é o nível de instrução é para você saber como se comunicar, né? Porque imagina que se você se comunica, a idade também é como você se comunica, né? Imagina você se comunicar de uma maneira formal para jovens de 15, 16 anos. Sério, não tem, não faz sentido, entendeu? Então, definir a idade, a faixa de idade, o nível de instrução, é para a gente conseguir definir como que a gente se comunica, com que grau de, de detalhamento, por exemplo, né? Essa pessoa gosta. Não, eu não gosto de nenhum detalhe. Então, você vai saber como se comunicar, certo? Que tipo de informação essa pessoa consome? Em quais veículos? Ela gosta de YouTube, ela gosta de Facebook, ela gosta de TikTok, ela gosta de Instagram. Do que essa pessoa gosta? Quem é que influencia as decisões dela? É o pai, é a mãe, às vezes tem, né? Quem influencia a decisão é o pai ou a mãe. Muitas vezes acontece, né? Quando a gente é jovem, vamos supor assim, sei lá, você vai fazer 18 anos e vai ganhar um carro, né? Dos seus pais. Você não acha que quem influencia a decisão de que tipo de carro comprar vai ser o seu pai e a sua mãe? Vai. Você não vai decidir isso sozinho, né? Então, entender isso é importante para você entender como se comunicar, né? E com quem se comunicar também. Por isso é aquela questão, né? Do quem vai pagar, né? Quem vai pagar, é importante que você tenha bem claro quem é que vai pagar isso e quem influencia nessa decisão. Sou eu que pago, mas eu vou comprar o carro que o meu filho ou a minha filha quer, certo? Então, a pessoa que paga, ok, vou me comunicar com ela. Mas quem influencia as decisões dela? É o filho. Então, ok, é importante que a gente defina isso. E como que a gente constrói, né, a nossa buyer persona, né? A primeira coisa é coletar dados, né? Então, se você já tem redes sociais, seguidores, você já consegue avaliar quem que interage mais, né? Com essas, nas suas redes sociais, com os conteúdos, com aquilo que você posta, né? Estou falando da empresa, né? Não pessoalmente, certo? É a rede social da empresa ou do seu projeto, tá? Se você não tem esses dados, né, tem outros métodos que você pode usar para conhecer o seu público, aquele público que pode interagir, né, com a sua empresa, que seria um cliente ideal, né? Por exemplo, as pesquisas, né? Eu sei que vocês lá no curso básico, por exemplo, fizeram uma pesquisa, né, de mercado para ver se o produto tinha ou não tinha. Então, vocês podem selecionar essas pessoas entre os seus respondentes, certo? As pessoas que responderam àquela pesquisa que vocês fizeram. Ou na tua base de contatos aí, né? Quem que é na tua base de contatos, quem se encaixa no teu público-alvo. E também, outra forma, né, de fazer, é um pouco mais complicado, mas dá para fazer. Também é analisar os seus concorrentes, se é que você tem, né? Muitas vezes você tem um projeto inovador e que não tem concorrência.
Então, não tem jeito, né? Você vai ter que catar os seus potenciais clientes, certo? Depois da seleção, você pesquisa qual é o perfil dessas pessoas. Ah, eu tenho nas minhas redes sociais, eu tenho aí umas pessoas que sempre interagem, certo? Interagem, se interessam ali pelo conteúdo, faz pergunta, né? Quer saber mais e tal, né? Aí eu pesquiso quem é essa pessoa, a idade, onde que ela mora, de que classe social, não vou saber, não vou perguntar o salário, obviamente, né? Mas dá para ter uma ideia, né? Em que os rendimentos, é classe A, B, C, formação acadêmica, estado civil, ela é casada, tem filhos, não tem filhos, né? Como é que ela se comporta, quais redes que ela utiliza, ela é ativa no Instagram? Não, só no Twitter. Ok, ela publica fotos, que tipo de foto essa pessoa publica? Ela tem alguma afinidade com marcas que você possa considerar que seja explícita? Ah, não, eu, por exemplo, assim, ó, tudo que eu tenho, ela, sei lá, a pessoa posta fotos e tudo que ela tem é da Apple. Bom, ela tem uma afinidade com essa marca, ou sei lá, tudo que eu tenho é Samsung. TV, computador, celular, tablet, tudo é Samsung. Bom, eu tenho afinidade. Não, eu sou um esportista e todo o meu material esportivo é da Nike, né? Tenho afinidade com essa marca. Os desejos e os objetivos, né? É você conhecendo as pessoas que interagem com você, com a sua empresa, né? Que lugares, o que essa pessoa gosta? Ela gosta de viajar? Que emprego ela tem? Que carreira? Sei lá, ela é médica, dentista, é advogado? Não, sei lá, é trabalhador rural? Ou não, é um empresário? São empresários, né? É, né? Quem são essas pessoas? Ah, mas nem todas são iguais. Com certeza não são, né? Mas é importante que a gente pesquise quem são esse público e começar a cruzar quais são as características em comum que essas pessoas têm. O estilo de vida, né? Por exemplo, que músicas, que tipo de música, vídeo, gosta de exercício físico, estilo de alimentação, como que essa pessoa se diverte? Ah, sei lá, eu vou correr, eu ando de bicicleta, né? Sou uma pessoa saudável, né? Eu faço exercício, eu tomo água, eu ando de bicicleta, né? Esse tipo de coisa. Estou preocupada com as questões ambientais, né? Você consegue traçar um perfil da pessoa. E depois analisar esses dados coletados e organizar para que a gente consiga identificar coisas em comum entre as várias pessoas que interagem aí com a gente. Quais são os padrões comuns? Para a gente criar a Buyer Persona, você cria baseada nos padrões. Ah, não, todos esses caras aqui, eles têm, sei lá, todos têm curso superior. Bom, é um padrão, então, certo? Se você percebe que todos têm ensino superior, né, e costuma usar o Instagram, é um padrão, certo? Então, são traços do perfil dessa pessoa, que faz parte aí do seu público, beleza? E depois estruturar a persona. Daí é criatividade, né? É fazer ela ganhar vida. Ela vai ter um nome, um rosto, um perfil, né? As características e os comportamentos que você considerou mais relevantes dentre aquelas pessoas que interagiam, certo? O segredo sempre é a gente pensar numa pessoa real, né? Que é aquela pessoa que vai interagir com a sua empresa. Né? Como os vários exemplos que a gente viu, o negócio é contar uma historinha, certo? E
E quando você cria ela, tenta colocar ela nas suas redes para validar, para saber se ela realmente tem a ver ou não tem a ver aí com o seu público, certo? Parece uma coisa de teatro, né? Mas não é, bem importante aí para a gente, para os negócios mesmo, certo? E quando a gente cria uma buyer persona, é importante que a gente fuja de estereótipos, certo? Para que seja realmente relevante, né? Para que a gente crie isso em cima de fontes que sejam confiáveis, né? O que muitas vezes acaba acontecendo é que se a gente não usar dados reais, né, provenientes aí de pesquisas ou de pessoas reais com as quais a sua empresa já conviveu, a gente faz uma persona baseada em achismos, né? Então, então no lugar da gente estar direcionando as nossas campanhas, os nossos conteúdos para um público ideal, a gente pode estar desperdiçando recursos com pessoas que não existem ou que não vão interagir aí com a sua marca ou com a sua empresa. Beleza? Dá para criar mais do que uma? Claro que dá, certo? Pode ser que você tenha mais do que um perfil dominante entre os seus clientes, certo? Ou eu penso sempre naquele caso, eu acho que é do Pedro, né? Que ele oferece duas coisas. Ele oferece manutenção e também a venda do equipamento. Eu posso ter públicos diferentes para os dois serviços. Eu tenho uma gama de serviços para um público jovem, né? E outro para um público mais adulto. Beleza? Sabe? São duas personas diferentes, né? Só que assim, eu também não vou criar 30 personas, né? Porque se eu criar 30 personas, eu não consigo gerenciar, daí foge do controle, entendeu? Então, é importante que a gente só crie se a gente percebe que as diferenças são relevantes. São relevantes para você criar estratégias diferentes, certo? Não, eu tenho um público que é um público adolescente e um público terceira idade. Bom, a estratégia é totalmente diferente. Eu abordar um público adolescente e um público terceira idade, certo? Não é a mesma estratégia, então eu não posso ter uma persona só, certo? Eu posso ter um produto que atenda a um público e outro produto que atenda a outro público. A minha empresa tem vários segmentos, ok? Beleza, não tem problema isso, tá? Então, para ter mais do que uma, é importante que a gente tenha bem claro, né, que essas diferenças são realmente determinantes. Eles são de diferentes cidades, certo? Mas, por exemplo, assim, ó, é de Serafina e é de Porto Alegre, certo? Mas se as necessidades são as mesmas, eu não preciso ter duas. Eu posso botar, regionalizar por estado, por exemplo, sei lá, né? No Rio Grande do Sul. Se não faz tanta diferença assim, se as necessidades são as mesmas, o problema que eu vou resolver é o mesmo, não faz muita diferença. A estratégia é diferente para atingir esses dois públicos. Bom, se você entender que é diferente, que não é a mesma coisa, beleza, cria duas. Mais exemplos, né, de buyer persona. Aqui também o produto é games. Lembra que lá no início a gente fez uma buyer persona para o produto games, né? Mas lá,
né? Nós tínhamos uma pessoa de 30 anos que tinha um filho, que gostava de jogar no fim de semana, certo? Então, esse é um público. Aqui nós temos uma pessoa bem diferente, ó. Carolina, ela tem 19 anos, é estudante de arquitetura. Ela faz estágio no escritório, ganha R$ 900 por mês. Adora games e junta cada centavo que ela ganha para comprar jogos e equipamento para jogar, né? Nos finais de semana ela liga o computador para jogar online e vai madrugada dentro, né? Competindo aí com pessoas do mundo inteiro. E ela quer se tornar cada vez mais forte nos jogos, certo? Mas a maior preocupação dela é que ela ainda tem piadinhas de mau gosto por ser mulher, né? O que você teria para oferecer se você oferece um game, né? Ou uma sala de games aí, eu nem sei direito como é que funciona isso aí, mas enfim. Que tenha várias mulheres, ou que seja específico, que tenha várias personagens mulheres, né? Poderia, certo? Muito bem. Um outro produto é um aplicativo de compras online. Tem vários, né, aplicativos de compra online, né? Então, quem é a persona? Quem é a persona para esse aplicativo de compra online? É a Joana, ela é paulista, tem 40 anos, um filho e uma filha, arquiteta, designer de interiores, sempre trabalhou com projetos de apartamentos sofisticados e de alto padrão. Ela participa de projetos sociais relacionados à educação, utiliza transporte público e usa pouco carro. Gosta de feiras de arquitetura e uma vez por ano vai para a Europa buscar novas tendências. Ela vem de uma família de arquitetos, faz suas compras online através do celular. Não usa notebook para isso, então precisa ter um aplicativo mesmo, certo? Então, ela não tem atividade constante nas redes sociais, mas acompanha blogs sobre decoração. Ela sabe sobre o produto ou serviço, porém não está certa da compra. E ainda tem muitas dúvidas. Leva uma vida agitada, precisa cuidar dos filhos, faz questão de dedicar tempo com eles. Então, essa é a pessoa que vai fazer compra pela internet, porque ela tem pouco tempo, entendeu? Então, criei aqui um personagem baseado no meu produto e nas pessoas que interagem aí com o meu produto ou com a minha empresa. Então, pessoal, nessa semana nós vamos ter uma tarefa. A nossa tarefa aqui é selecionar nas suas redes sociais, ou nos seus concorrentes, ou naquelas pesquisas que vocês já realizaram no primeiro curso, tá? Separem pelo menos 3 pessoas que possam representar o seu cliente ideal, certo? 3 pessoas reais de verdade, certo? E aí você traça o perfil dessas pessoas. Pode usar as redes sociais para isso, ou as suas bases de contato, sei lá, eu conheço, é meu vizinho, é meu tio, o cara que mora aqui perto, eu conheço, ou minha mãe conhece, é amigo do meu pai, é amigo do meu irmão, né? Os dados pessoais, né? Dados pessoais tipo, sei lá, idade, classe social, essas coisas, né? Que importem para você. Qual é o comportamento dessa pessoa nas redes sociais, se ela tem ou não tem alguma afinidade com marcas, quais são os problemas que ela tem, né, e que você pode resolver, e o seu estilo de vida. Ah, tem um estilo despojado, é uma pessoa preocupada com as questões, sei lá, sociais, ambientais, de alimentação, sei lá, né? Uma pessoa que se preocupa com isso, certo? Depois,
pega os dados compilados, né? Eu deixei para vocês lá no Classroom um formuláriozinho que vocês podem usar. Precisa preencher todos aqueles dados? Não, eu posso até botar mais dados se eu quiser, ou ter algum que não, esse aqui não faz sentido para mim. Beleza, tá? Beleza, pode ser que tenha algum lá que não faça sentido, tá? Aquilo é um template, pode ser que alguma coisa lá não faça sentido para vocês, tá? Compilar esses dados, certo? Ai, não é coletado na atividade da semana passada, desculpa aqui, tá, pessoal? Compilar esses dados para encontrar semelhanças, né? Se quiser utilizar essa tabela que está no anexo lá no Classroom, pode ser, ou ainda você pode usar post-its, por exemplo, com as características de cada um ali, colando num quadrinho, num cartaz, numa folha, como você quiser. E depois criar a tua buyer persona. Lembra de dar um nome, dados pessoais, interesses, tá? Aqui tem um exemplo de construção, né? Um exemplo de construção aqui, né? É de uma outra turma minha, né? E que a pessoa separou três pessoas reais, conhecidas, né? E que interagiam aí com a empresa. Esse grupo aqui pegou nas redes sociais, tá? Mas pode ser na pesquisa que vocês fizeram lá no primeiro curso. Que eu sei que todos vocês fizeram aí, né? Uma pesquisa. Pessoa 1. Ó, gênero, é feminino, feminino, feminino. Aqui já é um padrão, ó. É preferencialmente mulheres, pelo menos, para esse caso aqui, para essa empresa, né? Idade, 35, 40 e 38. Idades próximas, ó, é acima de 35. Profissão, essa aqui é gerente, essa aqui é dona de casa, essa é dona de casa, ó. Esses que estão em negrito são os que são comuns, certo? Estado civil, todas são casadas, todas têm filhos, todas moram no Paraí, tá? Formação acadêmica, uma tem curso superior e as outras não têm curso superior, certo? Classe social, todas são classe A, certo? Principal rede, Instagram e as duas aqui, Facebook. Interesses iguais, é família e filhos. Diversão, viagens, afastar-se dos grandes centros, gosta de sítio e vida no campo. Mas isso aqui, afastar-se dos grandes centros e gostar de sítio e vida no campo, é meio que comum, ó. Hábitos de compra pela internet, roupas, comida e eletrodomésticos. Artigo para casa e comida, e aqui comida também. Então, tem aqui um padrão aqui. Todos gostam de comprar comida pela internet, certo? E aí, esse grupo criou essa persona. Desculpa aqui, peraí só um pouquinho. Que essa persona... Ela é do Paraí, mas não vem ao caso, tá? Meu Jesus, meu computador tá horrível. Então, esse grupo criou essa persona, né? Ela é a Juliana, ela tem 37 anos, é dona de casa e mãe de 2 filhos. Da onde que eles tiraram? Oi? Não? Ah, que ótimo. Caiu fora e eu não... Vamos lá, então. Então, essa pessoa é a Juliana,
Ela tem 37 anos, é dona de casa e mãe de 2 filhos. Gosta de uma vida confortável, se divertir com a família, consumir conteúdos baseados em educação de crianças, como lidar com o crescimento dos filhos. Ela gosta de estar informada e participar da vida na comunidade. Para ela não tem nada mais importante do que ver a família unida e faz qualquer coisa para proporcionar um ambiente agradável e inspirador. Ela gosta de plantas, da vida ao ar livre e de boa comida. Quando se trata de alimentação, gosta de agradar a todos, mas geralmente é ela quem decide as refeições da família. É uma mãe dedicada, mas se preocupa com o futuro dos filhos e em como lidar com a separação deles. Certo? É um exemplo, tá, gente? Para vocês criarem a persona de vocês. Beleza? A tarefa não é tão simples essa semana, né? Ela é um pouco mais complexa. Hum, isso, isto. É. Uhum. Pode ser que alguma coisa lá naquela tabelinha, tá, gente? Então era isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Pode ser que tenha lá alguma coisa que não faz sentido para vocês e que falte alguma coisa que para vocês vai fazer muito sentido. Por favor, fiquem à vontade para aquilo é uma forma, né? É só um exemplo. Aqui. Ó, tem gente, quem, por exemplo, já trabalha, né, numa empresa que tenha o, o mesmo objetivo, né, que vocês. Beleza? Podem pegar clientes da empresa, sem problema. Ou já estou vendendo, né? Se você já está vendendo, por exemplo, pegue já as pessoas que mais compram, por exemplo, aquelas que frequentemente compram. Quem são? Quem são elas? Né? O que elas têm? Elas são, sei lá, casadas, solteiras, têm filhos, né? Quais são as preocupações? Por que elas compram de você? O que tem de. Quais são as dificuldades que essas pessoas têm? Tudo certo, pessoal? Bom, pessoal, essa semana eu sei que a tarefa não é tão simples. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? Eu às vezes demoro um pouquinho para responder porque porque eu trabalho, eu faço consultoria em empresas, então às vezes eu estou ocupada e não consigo responder logo, mas eu em geral respondo, tá bem? Mas podem perguntar sem problema, tá, pessoal? Se tiverem dúvidas na hora de fazer. Oi, fale. Pode, o Otávio sempre faz, né, Otávio? Uhum. Tá bom, tchau, Otávio. Até a próxima. Stella, você queria falar sobre um exercício, né? Uhum. Sim, pode, claro. Eita. Ainda não. Acho que vai aparecer. Mas tá demorando. Deixa eu só tirar o chat daqui.
Ainda não. Eu não sei o que tá. É, é, o, não sei se é o Meet ou o que hoje que tá com problemas. Hum. Não tá. Eu vou tentar abrir o. É 2C, exatamente. Essa é a tua relação de consumo. Valeu. Vamos lá então, Júlia. Vamos ver o teu caso aqui. Boa noite. Espera aí só um pouquinho, Júlia. Não tem problema, pode ficar. Já vou pegar aqui. Não, meu computador hoje está uma lesma. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Estou abrindo aqui, Júlia, calma. Ai, Jesus. Ele tá que tá hoje. Você está enxergando alguma coisa aqui ou não? Tá. Sim? Tu viu como é que é? E o Pedro que. Sim, 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 tá certo. Então, gênero sem problema, são ambos, né? Ambos os gêneros. Quer dizer, pessoas, o público-alvo é, tanto homens como mulheres, né? Faixa etária. Eu só achei que os 18 aqui é muito baixo, certo? Dificilmente uma pessoa de 18 anos vai ter algum açude ou para comprar um cercado verde. Eu achei muito baixo aqui, sabe? Talvez um pouquinho mais, sei lá, botar lá para os 25, sabe? Aham. Uhum. Sim. Mas tu pensaria, vamos pensar então. Será que um jovem de 18 teria o poder de compra? A gente sempre tem que pensar no poder de compra. Quem que vai comprar isso? Quem que vai decidir a compra? Uhum. Ele poderia. Uhum. 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 Não, é, é, é. Ok. Sim, sim, sim.
Aham. Não, e pensa, o que a gente sempre tem que pensar porque tu imagina que, né? Tu imagina tu fazendo conteúdo. Quem tu tá atingindo, será? Porque 18 ou 60 anos são públicos bem diferentes, certo? Com necessidades e expectativas diferentes. Claro, a pessoa tá, por exemplo, no teu caso, a pessoa tem lá uma criação, ou tem lá um açude, tem uma. Mas quem é que vai estar preocupado em deixar a água limpa e tal? Tem quem está engajado. Aham, é verdade. É, é. É, o brabo é isso, né? O brabo é isso, mas quem é que vai. Bom, assim, ó, eu achei muito larga, porque sempre quando a gente define o público-alvo, a gente tem que pensar em como que eu vou atingir esse público-alvo, certo? Eu colocaria uma faixa mais intermediária, tipo, entre 25 e 45 ou 50 anos. 25 e 45. Ah, mas tem uma pessoa de 18 ali que, né, tá decidindo, vai pelos 90. Vai pelos 90. Essa é a definição. Claro que você vai. Eu colocaria uma faixa mais estreita, sabe? Que tu consegue. Que tu pega aquele público que é adulto, que está ou tendo já a vida estabilizada, ou, né? Ou já está todo, ou está entrando para a estabilidade, ou já está estável. Parece que para decidir ou para se dar conta, por exemplo, de que tu precisa tomar uma atitude, né? Depois que está fedendo, né? Como tu disse, né? É, é, é verdade, verdade. Escolaridade talvez não seja, tu não precisa, talvez o teu público realmente não tenha ou não seja um público de curso superior, assim, sei lá, tem que ser o cara que normalmente vai adquirir ou vai se preocupar com isso é uma pessoa que já tem curso superior. Talvez não. Sem. Uhum. Uhum. Então, pode ser que a escolaridade não seja um fator assim, por exemplo, eu não vou me comunicar com pessoas tipo com curso superior. Então, a tua escolaridade é sem curso superior. Ok, não tem, sem curso superior, certo? Porque realmente, assim, pode até ser que a maior parte do teu público realmente não tenha curso superior. Certo? Então, quando tu te comunica, né, se comunica como a pessoa que não tem curso superior. Usa uma linguagem que seja adequada a esse público. Não é nem melhor nem pior, é o teu público, né? Sim, já começa. Tá? Que mais que nós tínhamos? Faixa de renda, certo? A faixa de renda, ela sempre serve para dizer, por exemplo, assim, ó, por exemplo, se tu tem uma pessoa que ganha, como tu disse aqui, né, que não, com certeza não seria uma pessoa de renda muito baixa, certo? Mas
Mas eu não posso pensar numa pessoa com renda baixa, porque uma pessoa com renda baixa provavelmente não vai ter um açude ou uma pesqueira, uma coisa assim, para ter o problema que tu está se propondo a resolver. Aí, quando é, Seria uma classe média. Hã? mas, bom, nunca sei, né? As pessoas que acharam que são pobres. Ah, Não, mano. ele me falava que era tem, eu não tô falando isso. Então também não é teu público. Eu diria uma classe média ali para o teu público, Mas né? aí eu não sei, É. eu pesquisei lá, Ó, eu peguei um site. não pode ser genérico, tipo assim, meu público é classe média. Não, não sei, Uhum, ok. Classe social, faixa de renda é classe social. Classe média em diante, ok. Localização, tá, correto. Serafina e região, certo? Por enquanto é esse o teu público. É Serafina e região. Tu não vai, sei lá, vender para São Paulo agora. não, É isso. Não, então, está definido. É Serafina Correia. Tu entende que se tu for te comunicar com este público, a importância da definição do público-alvo é para que a gente consiga se comunicar melhor e estabelecer as estratégias para este público. Tu entende que se tu estiver tratando, por exemplo, sei lá, com um fazendeiro lá do Nordeste, é diferente do que tu tratar com o cara, o colono aqui de Serafina Correia, do Paraí, de Guaporé, de, sei lá, Arvorezinha, que também são cidades aí mais próximas, né? É diferente, porque são pessoas diferentes, entendeu? Claro. Então, realmente a definição do público-alvo é para que a tua estratégia esteja realmente focada nessas pessoas que são o teu público. E os hábitos de consumo também consumirão outros produtos ecológicos, embalagens, lá, lá, lá. Sim, hábitos de consumo são pessoas que se preocupam com as questões ambientais, né? sim, tudo essas coisas, a parte do tema Como? a parte de Deus não tem Ah, não, aqui, ó, aqui, por exemplo, assim, ó, aqui pode ser no hábito de consumo, né? Ou pode ser, deixa eu ver aonde, ou pode ter, sei lá, em qualquer outro lugar. Porque isso aqui é um guia, entendeu? Mas não necessariamente, eu posso aqui fazer só um texto e dizer quem é o meu público-alvo, entendeu? Sem preencher. Isso aqui é para a gente não esquecer de considerar essas coisas todas no nosso. Eu poderia dizer, né, por exemplo, que o teu público-alvo é pessoas, é, é, homens e mulheres, né, na faixa dos 25 aos 45 anos, tá? Não necessariamente que tenham um curso superior, certo? Da classe média, né, que vivem em Serafina Correia e região, e que sejam possuidores de locais onde tenha pesqueiras ou açudes e etc. Seria aqui, ó, nos hábitos de consumo. Na verdade, não é exatamente um hábito de consumo, e sim é uma necessidade, uma propriedade que ele tenha, né? Porque para que ele vai comprar se eu moro num apartamento numa cidade, né? Então, na verdade, o teu público é um público que ou que pelo menos tenha uma propriedade mais rural e que tenha ali um açude ou uma pesqueira, para que eu possa utilizar o produto. tá só isso pra mudar então. É só isso. Ah, mas querido, quer que eu mude o jeito que você faz o trabalho?
Não, tá bom, tá bom. Seus trabalhos estão ótimos. E às Bom, vezes tu tem vê uma que é. professora que eu gosto. Eu tenho uma professora que eu gosto de desenho. Ai, sério? Já. Ah, ao contrário, eu gosto dos desenhos. Sou uma pessoa bem visual. Que diferença vai fazer também? Não, eu acho que tu tem uma postura interessante aqui nos teus trabalhos. É, e uma coisa boa, assim, né? E que mantenha, né? Tu sempre coloca referência. Isso é uma coisa muito boa. Isso eu peguei, eu gosto do cenário. Todo trabalho do cenário eu colocar referência de foto, tanto que tem. Tanto que hoje, hoje mesmo, quando eu trabalho de arte, eu fiz referência de três páginas. Uhum, uhum. Três páginas. E tu sabe que isso é uma coisa muito boa, né? E tu sabe que eu tenho alunos, né? Eu tenho alunos do curso técnico aqui. Então, quer dizer que eles já têm ensino médio, já têm uma idade bem maior do que a de vocês, e eles têm uma dificuldade enorme de colocar referências nos trabalhos. Claro que não. É assim, ó, eu pesquiso, quando tu pesquisa, já pega a referência. Tu sabe que eu tenho. Eu uso muito. Ó, isso, Estela, tu tá ainda aí, né? Sim. Então, olha só, dica para vocês, tá, gurias? É, ó, quando a gente usa Kindle, eu uso Kindle, né? Eu uso muito Kindle. Eu uso Kindle no meu computador aqui. Eu baixei o aplicativo e uso o Kindle aqui no meu computador, certo? E o Kindle, se tu copiar, por exemplo, uma palavra, ele já te dá toda a referência dentro da norma, inclusive. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Eu uso para quase tudo, né? O Kindle é aquele. O Kindle, na verdade, eu tenho os dois. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um equipamentozinho que parece um celular, parece um tabletzinho assim, né? Que é um equipamento de leitura da Amazon, né? Mas tu pode baixar o aplicativo do Kindle no teu computador. Aí tu compra e-books, livros digitais. Eu compro a maioria dos livros que eu compro, principalmente os de trabalho, assim eu compro livros digitais, certo? E aí, quando tu pesquisa nos livros digitais, no Kindle, se tu copiar uma palavra do livro e colar, assim, por exemplo, no teu trabalho, ele já vem com a referência. E é muito legal. É quando é livro, né? Claro, quando é site, não, né? Site não, ele não pega, mas livro sim. Mas o Kindle é bem interessante, né? Porque a gente consegue. Tem vários livros, por exemplo, até grátis, que tu baixa, né? Tu baixa ele no teu computador, ele fica gravado no teu Kindle, né? E eu tenho o equipamentozinho também, que daí é para carregar contigo, né? Que daí tu carrega, tu pode comprar e tal, comprar. Só que, claro, né? São livros que tu compra na Amazon, né? Mas tem vários livros lá. Quando tu entrar no site da Amazon, a Amazon é a maior vendedora de livros do mundo, né? A maior, que tem o maior acervo, né, de livros é a Amazon. Aliás, ela iniciou vendendo livros, né? E, e aí tem quase todos, nem todos têm a versão para Kindle. Mas tu pode. Nossa, eu ganhei o aparelhinho, eu ganhei das minhas filhas agora no Dia das Mães desse ano. Antes disso eu não tinha também, né? Tá bem legal, assim. É bem legal, bem legal. E eu lia.
eu lia no tablet, né? Que eu baixava os livros no. Eu lia no tablet. Só que o tablet, ele tem a iluminação. E o aparelhinho Kindle, né? Ele tem uma iluminação bem mais baixa. Então, ele é bem mais confortável aos olhos para ler. É bem legal. É bem legal porque, por exemplo, assim, ó, tu viaja, tu carrega, sei lá, toda a tua biblioteca de livros contigo. Pra mim, uma coisa Hum, quando o texto tá justificado e uhum. ele fica com espaço e esse espaço Ai, eu não gosto. da linha da esquerda, Eu não gosto quando ele fica com aqueles espaçamentos todos. Mas sabe que isso às vezes acontece, por exemplo, assim, se ele fica muito espaçado, né? Ou às vezes, por exemplo, assim, tem duas palavras, ele fica uma no começo e a outra no fim, né? Dá um enter, funciona. Eu também, eu aprendi isso, eu aprendi na marra isso. Uhum, uhum. Eu deixo alinhado à esquerda. Eu não gosto daqueles espaços em branco. Gosto também. É. Eu sei, mas né? Porque, por exemplo, tu pega um link, ele nunca vai ficar. Aí, sei lá, ele fica duas palavras e depois todo o resto do texto embaixo. Deixa alinhado à esquerda? Eu também não gosto. Eu também não gosto. Não consigo achar bom. Não consigo achar bom. Tá bem, então. Fala, Estela. Uhum, uhum, uhum. Ah, não, mas sem problemas, tá? Tá. Eu vi que alguns tu já tinha feito, né? Eu vi hoje à tarde. Eu acho que tu já tinha feito vários, né? Agora vocês estão de férias, dá para dar uma adiantada. então, Fê, Ah, você me falou que eu tive até problema de estômago depois do estresse que eu passei ano passado. ui, Jesus. Foi por causa do estômago. Eu tive que tomar comprimido por 3 meses. Sério?